não cumpriu as regras do jejum. Você não segue os princípios da religião, então você tá fora do jogo. Você conseguiria ficar durante um mês sem comer e sem beber nadinha durante todo o dia? Na Malásia isso acontece, viu? Estamos no Ramadã, o período sagrado dos muçulmanos. Uma vez por ano, durante um mês, eles fazem um jejum severo. Vou te contar tudinho sobre isso agora. Oi, oi! Que bom ter você aqui no canal pra gente compartilhando um pouquinho de experiência, né? Conhecendo mais desse mundão, desse canto de cá do mundo, né? Um pouco mais da Ásia. Olha, é sensacional, tudo aqui é bem sensacional, é curioso, principalmente pra gente, né? Brasil, quando a gente compara com os países aqui, principalmente do Sudeste Asiático, meu Deus, tem tanta coisa diferente. Olha, obrigada por você estar aqui, viu? E hoje vou te contar um pouquinho sobre o Ramadã. O que é o Ramadã? É o mês sagrado dos muçulmanos. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, fica comigo até o final que eu vou te contar todas as curiosidades. O que acontece durante esse mês? O que muda na rotina? Se a gente precisa participar ou não, se alguma coisa muda pra gente que não é muçulmano aqui no país. Vou te contar tudinho sobre esse período sagrado. Primeiro, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Chinima, brasileiríssima, e há 2 anos e meio eu moro aqui em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. E agora eu tô vivenciando o meu 3º Ramadã. E preciso te contar, todo ano eu aprendo uma coisa nova sobre esse período. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e é o período mais sagrado para a religião islâmica, para os muçulmanos. Eles fazem um mês de jejum severo, ou seja, eles não comem nadinha durante o dia. Do primeiro momento que o sol nasce até o momento que o sol vai embora. Eles também não bebem nem água. E olha que a Malásia é um país quente, muito quente. Aqui faz um calor danado, então você imagina ficar sem beber água até durante todo o dia. Mas eles conseguem, viu? Tô vendo que o povo já tá acostumado por aqui. Hoje, atualmente, eu já não estranho mais, mas claro, o primeiro mês que eu vivenciei o Ramadã foi tudo muito diferente, me impactou muito, porque é curioso, a gente não costuma ter essa vivência, conhecer tanto, né, dessa cultura islâmica. E aqui na Malásia, como é que funciona? Por ser um país islâmico, tem vários países islâmicos, né, pelo mundo, esse horário do sol também é diferente, né? Aqui, o jejum começa por volta das 6 horas da manhã e vai até por volta de 7h30 da noite. Eles ficam mais de 13 horas, daí, né? 13 horas e meia, mais ou menos, sem comer e sem beber nadinha. Mas o que isso muda aqui, na rotina do país? O calendário islâmico segue a lua, então esse período do Ramadã muda todos os anos, mas geralmente ele tem ali de 29 a 30 dias. E esse é um período que termina com uma festa no final. Então, ao final deste mês, tem uma baita festança que, comparando com, de repente, com o feriado dos católicos, é como se fosse o Natal pra gente. É um período em que as famílias se encontram, os amigos se reúnem e é aquela baita festa com muita comida, com muita fartura, comida diferente, comida boa, comida especial, pratos especiais, trocas de presentes. É um momento muito festivo para eles. O jejum durante o Ramadã faz parte dos 5 pilares da religião islâmica, que são os principais deveres dos muçulmanos. Mas quem pode fazer o jejum? Não é todo mundo, viu? Grávidas, crianças pequenas, pessoas doentes ou viajantes estão fora desse período sem comer e sem beber. Mas afinal de contas, quem tem a obrigação de fazer esse jejum? Os adultos saudáveis. Mas óbvio que a gente vê por aqui que muitas crianças começam logo cedo, porque elas veem os pais fazendo, os avós, os tios, elas veem todos os adultos da família fazendo.
E como eles são criados na religião islâmica, isso é uma coisa natural. Se não der para ser um jejum durante todo o dia, eles começam aos poucos, estabelecendo alguns horários. Ah, vou ficar durante toda a manhã sem comer e sem beber água. Ou não, vou ficar sem comer, mas vou continuar bebendo água. Ou vou ficar durante todo o dia, ou até quando eu conseguir aguentar ali essa sede, né? Essa vontade de comer. Ou vou fazer só no final de semana que eu tô em casa. E a gente vê muito isso acontecendo na escola das minhas filhas, por exemplo. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a Duda e a Cecília, elas têm 9 e 6 anos de idade. E na salinha da Duda, que tem 9 anos de idade, ela tem muitos amiguinhos nessa faixa etária que já tentam praticar esse jejum. E cada um faz de uma forma realmente. Tem uma amiguinha, por exemplo, que só faz o jejum durante o final de semana, quando tá em casa, que não tem aula, que aí ela pode dormir durante o dia. Já a outra amiguinha segue a risca, porque essa amiguinha já consegue mais acompanhar o ritmo dos pais ali, né? O ritmo da família. Então ela realmente vai para a escola logo cedo, né? E aí fica o dia todinho sem comer. Mas aí como é que funciona? Só para você entender bem na prática como é esse jejum. Os muçulmanos acordam por volta das 4 horas da manhã para começar a se alimentar, para tomar o café da manhã deles até 6 horas da manhã. Que aí 6 horas, o sol chegou, já não pode comer e beber mais nada, né? Então eles passam ali o dia sem comer e beber, vai pro trabalho, vai fazer o que tem que fazer. E aí depois das 7h30 que eles voltam a se alimentar novamente. Então as crianças que participam também fazem isso, acordam por volta das 4, come até às 6, e aí às 6 começa a se aprontar para ir para a escola e tentar ficar durante todo o dia, durante o jejum, né? E aí na escola, como que funciona? Tem muitos professores que estão de jejum também, os professores que são muçulmanos, né? E aí esses professores pegam essas crianças que estão participando do jejum e levam para uma salinha na hora que tem o lanchinho, na hora do almoço, né? Eles pegam essas crianças, levam para uma salinha, e nessa salinha as crianças podem ou descansar ou participar de outras atividades, para que essas crianças e até esses professores não tenham ali contato com quem está comendo, porque senão você fica vendo quem está comendo ali também, é muita sacanagem, né? Outra coisa curiosa é que os hotéis por aqui também começam a servir o café da manhã ainda na madrugada, para que as pessoas possam aproveitar, né, aquele café da manhã caprichado de hotel antes de começar o jejum. Então, geralmente ali o hotel que costuma abrir o café da manhã por volta das 7 horas, ele vai abrir mais cedo, por volta das 4 ou 5 da madruga ainda ali para a turma, ó, ir lá e aproveitar. Sabe que a rotina da comida de rua também fica completamente alterada por aqui nesse período. Aqui é muito comum ter comida de rua, né? A gente sai por aqui, quanto é esquina tem uma barraquinha vendendo alguma coisa. Mas nessa época a gente não acha nenhuma barraquinha, não tem nada na rua funcionando. Por quê? Aqui é muito comum agora acontecer o bazar do Ramadã. Tem vários bazares, que são o quê? São feiras de comida. Então tem várias feirinhas dessa espalhadas pela cidade, né? Em tudo quanto é canto você vai, e são assim feiras gigantes com várias barraquinhas assim de comida, muita comida local, né? Então eles começam a montar ali por volta das 5, 6 da tarde, e à noite isso bomba, praticamente vira madrugada. Você acha que o pessoal aproveita para dormir na madrugada? Não, eles aproveitam para comer bastante, para viver uma rotina ali, que é como se fosse a rotina do dia, mas eles invertem esse horário. Eles aproveitam muito esse horário da noite para comer, para encontrar os amigos, para celebrar esse momento, né? E aí dorme só um cadiquinho. Tem gente que costuma ter a rotina de trabalho alterada. Em alguns países, as pessoas são até liberadas do trabalho nesse período, praticamente o país para. Mas aqui na Malásia, o país não para não, viu? Mas tem o horário de trabalho alterado. Como é que funciona? Nos órgãos públicos, eu, por exemplo, estou validando a minha carteira de habilitação aqui, estou tendo a rotina um pouco alterada. Por quê? Eles acabam atendendo menos gente nesse período, tendo menos agendamentos, porque todos os órgãos públicos fecham às 3 horas da tarde, para que os funcionários, né, para que os servidores consigam ir para casa, descansar, dormir e aproveitar mais esse período fora do jejum.
Então eles conseguem dormir um pouquinho, descansar, porque a gente fica sem energia. Se a gente não come, se a gente não bebe, a gente fica naturalmente sem energia, né? Então eles são liberados às 3 horas da tarde, vão, descansam, e aí depois das 7 horas da noite, 7h30 da noite, bora para um bazar desse procurar comida, porque também é difícil. Muita gente cozinha em casa, mas as minhas amigas estavam explicando que é muito difícil cozinhar em casa nesse período, porque como é que você vai cozinhar antes das 7h30, antes do horário que você pode comer, né? Porque comida você tem que provar, e você não pode nem provar, sabe? Ou você vai ficar sentindo o cheiro ali enquanto você tá cozinhando. É difícil isso, né? Agora, nas empresas privadas, como é que funciona? Os muçulmanos são liberados por volta das 4 horas da tarde. Então, 4 horas da tarde, encerra o expediente, bora para casa descansar também. E sabe uma coisa interessante? É que fica ótimo pra gente visitar restaurante nesse período do Ramadã durante o almoço. Por quê? No horário do almoço tá tudo vazio. Praça de alimentação de shopping, por exemplo, você chega lá, você fica até horrorizado. Fala, meu Deus, parece que eu tô numa cidade fantasma, sabe? Aquelas The Walking Dead que a gente olha, sem ter ninguém, fica até com medo. Acontece isso aqui. Quando a gente vai para os restaurantes, que geralmente ficam cheios, né? Quando não é o período do Ramadã, eles ficam completamente vazios nesse período. Alguns restaurantes que têm todos os funcionários muçulmanos, e é um restaurante ali que segue à risca os princípios do Islã, nem funcionam mesmo durante o dia. Eles fecham total e só funcionam durante a madrugada. Tem até um restaurante de comida árabe muito famoso por aqui, que os donos seguem mesmo à risca, né, os princípios do Islã. E todos os funcionários são muçulmanos. E aí o que acontece? Falei, pronto, é a oportunidade que eu tenho de chegar lá e conseguir almoçar nesse restaurante no horário de almoço certinho, porque esse restaurante sempre tem fila, tem várias unidades desse restaurante espalhadas aqui em Kuala Lumpur, e todas elas ficam com fila na porta, porque ele tem uma comida muito deliciosa, assim, num preço muito bom. E aí eu pensei, vou lá, né, vou aproveitar agora. Gente, cheguei lá, dei de cara com a placa, ó, pá! Não estamos funcionando, fechado por conta do Ramadã, porque eles seguem mesmo o princípio, e aí eles fecham durante o dia, só funcionam à noite, ali na madrugada. Agora, falando em restaurante, vou te contar uma coisa que eu só descobri essa semana. Fiquei assim, ó, chocada quando eu descobri. Já é o 3º Ramadã que eu tô aqui, né, que eu tô vivenciando, mas pra você ver, né, cada Ramadã eu vou aprendendo uma coisinha diferente. E aí, que semana passada eu tava conversando com o pai de uma amiguinha das minhas filhas, né? A gente tava esperando as meninas na aula de ginástica depois da escola e a gente ficou lá conversando. Ele é muçulmano e ele tava me contando que aqui na Malásia tem vários casos. E ele falou que se a gente pesquisar na internet, a gente acha bastante, até vídeo contando e mostrando isso. Aqui na Malásia, se um muçulmano for flagrado pela polícia comendo alguma coisa durante o dia, nesse período que ele deveria estar fazendo o jejum, se um muçulmano for flagrado comendo numa praça de alimentação ou em algum restaurante, a polícia pega, coloca dentro do rabecão. Sabe o rabecão? É aquele carro do Instituto Médico Legal, ali, aquele carro de levar gente morta, pois é, os corpos ali. Eles colocam essa pessoa dentro desse rabecão e fica rodando pela cidade, numa tentativa de humilhar essa pessoa, de dizer para essa pessoa que para o Estado ela é uma pessoa considerada morta. Então eles fazem isso por aqui. Chega a ser até diferente, engraçado. Eu falei, meu Deus, ele riu até quando ele contou, que ele falou assim, cara, é bizarro até, eu sei que é bizarro isso, né? Flagrou a pessoa, flagrou o muçulmano comendo, coloca ele dentro do rabecão daquele carro que transporta corpos pra ficar rodeando com ele aqui. Teve um caso que aconteceu até com um conhecido dele. A polícia ficou lá rodando com a pessoa dentro desse carro por 6 horas e depois foi lá e deixou na porta de casa. Por quê? Também para mostrar para aqueles vizinhos, e eles valorizam muito isso, né? Para mostrar para os vizinhos que aquela pessoa não cumpriu as regras do jejum, que aquela pessoa é considerada morta agora pro Estado, né? O Estado considera aquela pessoa ali, ó, nossa, você não é ninguém mais, você não segue os princípios da religião, então você tá fora do jogo. E tem mais, ele tava contando também que se você
ousa comer ou não seguir o jejum e seus amigos do trabalho ou a família ou alguém descobre que você não está seguindo isso, por mais que você seja, eu sou contra agora, cara, as pessoas começam a te ignorar e te julgar à beça. Então, assim, por mais que você não esteja se aguentando, você vai lá então e come escondido. Mas não deixa ninguém descobrir não, porque se descobrirem vão te julgar e vão começar a te deixar de lado. E para eles, essa reputação é muito importante. Os muçulmanos se importam mesmo com isso. Então, eles não querem ficar mal na fita, sabe? Por isso que fica todo mundo seguindo à risca esse período do jejum. E ele contou que a Malásia ainda pega leve com esse tipo de punição, viu? Porque a Malásia ainda é de boa com relação a isso. Tem muitos países islâmicos que a punição é muito mais severa. Ele, por exemplo, vem do Catar. E ele estava contando que lá a punição é bater mesmo. Até hoje tem muitos lugares que as pessoas apanham se não cumprir, se não seguir o jejum. Tem lugares também que as pessoas até morrem por conta disso. Agora, o jejum não é só de comida não, viu? Os muçulmanos, nesse período, também evitam más ações, palavras negativas e até pensamentos ruins. É um momento de autocontrole e purificação espiritual. Tem mais! Além de não beber e não comer durante o dia, eles também não podem fazer amor, digamos assim. Nada desses atos libidinosos podem acontecer durante o dia. Se a gente comparar, é mais ou menos com o que os católicos fazem durante a quaresma, né? A gente faz aquela quarentena ali depois do carnaval até o período da Páscoa, até o domingo de Páscoa. Muita gente abre mão de comer alguma coisa. A gente só não faz esse jejum severo, mas muita gente abre mão aí de comer carne, comer chocolate, ficar sem beber bebida alcoólica nesse período. É mais ou menos isso. Você vê que realmente vai mudando só um pouquinho aí de religião para religião, mas comparando é isso. É a nossa quaresma. E sabe uma coisa que eles consomem muito agora? Tâmaras. Sim, eles comem as tâmaras para quebrar o jejum, porque essa era a prática do profeta Maomé. E seguir esse exemplo é uma tradição importante no Islã. Outra razão simbólica é que as tâmaras são mencionadas no Alcorão como um fruto abençoado e era um alimento básico na Arábia, onde o Islã surgiu. Óbvio que as tâmaras nesse período ficam com um preço assim, ó, lá nas alturas, totalmente fora do normal, mas são deliciosos. Meu pai amado, vou te contar um negócio, hein? Quando você prova a tâmara daqui, uma tâmara fresquinha agora, você fica assim, nó! Que trem gostoso, é muito docinho, muito saboroso. Vale mesmo cada centavo, é caro, mas vale cada centavo. Para tudo, para tudo! Ó, já tô num cenário diferente, roupinha diferente, porque eu tava finalizando esse material quando eu vi um vídeo que viralizou aqui, mostrando um senhor muçulmano lá no estado de Johor, que é um pouquinho distante aqui de Kuala Lumpur. E esse estado é conhecido por ser um estado que segue mais à risca as regras do Islã aqui na Malásia. E aí um senhor muçulmano flagrou um chinês, um rapaz de 21 anos, comendo por volta de 3 e pouca da tarde dentro de uma loja de conveniência num shopping. E esse senhor não gostou nada de ver esse rapaz comendo e foi lá e questionou, olha, eu quero ver a sua identidade. E por que ele pediu a identidade? Eu só acreditei quando eu vi aqui a identidade dos meus amigos. Quando você nasce malaio e vem dessa geração de malaios, né, naturalmente você já vai ser muçulmano. Você não tem escolha. Diferente no Brasil, que é um estado laico, a questão da religião é passada de geração em geração. E tá escrito em todo documento lá, ó, muçulmano. Tá escrito isso, a religião no documento de identidade deles. Então, por isso que o senhor pediu o documento de identidade, para ter certeza que aquele rapaz não era malaio, não era muçulmano, porque se ele fosse muçulmano, ele estaria infringindo, né, uma regra do Islã, comendo durante o período do Ramadã. O rapaz se negou a dar a identidade, e aí esse senhor teria dado 2 tapas no rapaz e discutido por muito tempo. Esse vídeo tá em tudo quanto é rede social por aqui, tá nos canais de comunicação, porque o estado, a Malásia, logo se posicionou
foi pra frente da TV, botou a carinha na reta e falou: olha, a gente não concorda com isso. O ministro da religião aqui deixou bem explícito que é totalmente contra esse tipo de comportamento, que esse é um caso isolado, e fez questão de destacar que os malaios e quem segue realmente o Islã não deve ter esse tipo de atitude de julgar o outro ou querer impor alguma coisa com relação à religião, principalmente porque a Malásia valoriza e tem priorizado cada vez mais essa questão da multiculturalidade. A população também foi para as redes sociais se posicionar e se mostrar totalmente contra esse tipo de atitude. Isso está gerando uma baita discussão por aqui. É importante até, né, que a gente discuta esse tipo de assunto, porque a gente já está em 2025 e não dá para permitir mesmo que esse tipo de atitude continue acontecendo por aqui. No final das contas, esse rapaz prestou depoimento, fez o boletim de ocorrência, esse senhor vai ser julgado e eu continuo trazendo atualizações desse caso nos próximos vídeos, viu? Agora me conta, o que você achou disso? Gostou de saber do Ramadã? O que você achou mais curioso? Imaginava que era assim? Já me conta aqui nos comentários. Um beijo! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!